Olá amigos, José Francisco mais uma vez e hoje eu trago um vídeo muito bacana para o canal, onde eu vou falar da manutenção de um micro-ondas da Brastemp. Mas antes, pessoal, eu quero falar o seguinte: muita gente pensa que consertar um aparelho eletrônico é muito fácil, porque muitas vezes pode ser simplesmente um fusível que queimou, pode ser um fiozinho que soltou, enfim. Então, há essa mentalidade aí por parte de algumas pessoas, né? Sem generalizar, não são todas, né, que pensam assim, mas infelizmente ainda há esse pensamento por parte de algumas delas, né? O que eu quero dizer com isso? Esse micro-ondas, o cliente, ele abriu ele, porque parou de tudo, né? E aí o fusível estava queimado e ele me procurou querendo um fusível, né? Eu arrumei o fusível para ele, mas já de antemão avisei, olha, se queimar novamente, pode ter certeza que tem um problema, né? E obviamente eu falei isso para ele é, já com a certeza de que teria algum problema, porque principalmente micro-ondas, ele não queima fusível de graça. Isso é uma regra para tudo, né? Quando o fusível queima, é porque alguma coisa danificou, né? E aí a função do fusível é exatamente essa: queimar para que não haja estrago maior no equipamento, né? E de repente ocasionar até um incêndio, né? Então, o cliente levou o fusível e ao colocar, ligou na tomada, acendeu o painel, segundo ele, tudo certinho, mas quando ele deu o comando para aquecer, o fusível queimou novamente. Então, isso prova que esse micro-ondas realmente tem um curto-circuito que está fazendo queimar o fusível. Inclusive, ele já trouxe ele, eu vou até virar ele aqui e mostrar, deixa eu apontar aqui a câmera para ele, para que você veja, olha só, ele é um micro-ondas da Brastemp, por sinal, um micro-ondas de qualidade muito boa, né? E ele já trouxe ele já desmontado, já trouxe ele assim, ó, vou virar aqui, ó, olha só, ele já trouxe ele desse jeito aí, ó, desmontado, olha só, desmontado. Então, o que acontece? Aqui, ó, deixa eu apontar aqui, ó, olha só, aqui está o fusível. Deixa eu melhorar aqui para que você veja. Olha aqui, ó, aqui está o fusível. Essa pecinha branca aqui, ó, é o fusível. Colocou outro, foi colocar e ele romper novamente, né? Mostrando que tem um curto-circuito. Ou seja, fusível não queima de graça, principalmente em micro-ondas. Fusível em micro-ondas queimou, pode procurar o curto que com certeza tem, né? Isso porque eu considero o micro-ondas sendo um equipamento muito fácil de se fazer manutenção. Por que eu digo isso? Porque o micro-ondas, o que tem basicamente nele? Veja só, aqui, ó, aqui nós temos a placa. A placa do micro-ondas está aqui, né? E é da placa do micro-ondas que saem os comandos para os periféricos. Por exemplo, daqui vai sair de um desses relés que aqui está, esse micro-ondas, inclusive, ele é um pouco diferenciado, ele tem 3 relés, não sei se dá para ver aí, mas ele tem aqui, ó, são 3 relés que esse cara tem, e daqui sai as tensões que vêm da rede elétrica, que vai para os periféricos. O que são esses periféricos? Por exemplo, o transformador, que é esse cara grande aqui, ó, esse aqui é o transformador, olha só, aqui tem 2 fios, deixa eu aproximar aqui, olha só, aqui tem 2 fios, esses 2 fios brancos,
aqui entra o 220, que no nosso caso, da minha região, é 220 a rede elétrica. Então, esse 220, ele vem da rede elétrica, só que ele passa pela placa, passa por um relé, para poder chegar aqui no transformador. E a mesma coisa são os outros periféricos. Por exemplo, a tensão que vai para o magnetron, que é essa peça aqui, essa tensão que chega aqui, ela é uma tensão de cerca de 4.000 volts. Por que eu digo que é 4.000 volts? O transformador chega a 220, vai sair 2.000 volts na saída do transformador. Essa tensão, ela vai ser retificada e vai carregar o capacitor com cerca de 2.000 volts. Quando o diodo corta, aí soma-se a tensão do capacitor, que foi 2.000 volts, mais a tensão do transformador, que também é 2.000. Então, esses 4.000 volts, eles vêm para o magnetron. Então, o que acontece? Se acontecer um curto, por exemplo, no transformador, com certeza o fusível na entrada vai romper. Como também, se acontecer um curto aqui nessa peça aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, olha só, aqui está o diodo, aliás, esse aqui são 2 diodos, ele é diferenciado. Então, se entrar em curto um desses 2 diodos ou o capacitor, também vai romper o fusível lá na entrada da rede. Então, se a gente analisar um micro-ondas, ele é muito simples de consertar. No entanto, é necessário conhecimento técnico para se estar manuseando um equipamento dessa natureza. Até porque, como eu acabei de falar, aqui no secundário, nós temos uma tensão de 4.000 volts, o que é perigoso para quem não tem habilidades para manusear esse tipo de equipamento, né? Então, o que acontece? Como o cliente trocou o fusível e ligou novamente e ele rompeu, com certeza nós temos um curto aqui nessa área. Possivelmente pode ser transformador, pode ser algum diodo, pode ser o capacitor. Essas 3 peças são fundamentais quando o fusível rompe. Provavelmente uma delas está em curto, até porque, segundo o cliente, quando ele ligou, colocou o fusível e ligou, ele acendeu o painel. Significa dizer que a placa está funcionando e que provavelmente tem curto em algum desses periféricos aí que eu falei. E é neles agora que a gente vai estar fazendo uma análise para ver se realmente tem algum curto. Aqui, pessoal, eu vou começar analisando primeiro o capacitor, né, e o diodo. Embora o correto fosse eu já começar analisando o transformador, mas aqui eu coloco 2 questões. Primeiro, o capacitor e os diodos, eles têm tendência muito maior de entrar em curto do que o próprio transformador, né? E por ser mais difícil a gente analisar o transformador, eu teria que usar um outro recurso para estar ligando ele na rede elétrica e ver se realmente ele estaria bom, né? Em função disso, eu vou começar analisando pelo capacitor e pelos diodos, pela probabilidade deles entrarem mais em curto, né? O transformador, se ele tivesse, por exemplo, em curto, eu teria que usar um recurso para estar, um outro recurso, na verdade, para estar ligando ele na rede elétrica e analisando se o curto seria nele. Como isso é mais difícil e a probabilidade é maior para esses outros periféricos aqui, eu vou analisar primeiro eles, né? Então, o que eu fiz? Coloquei, geralmente, eu utilizo um multímetro analógico para estar fazendo aí a análise. Embora eu tenha aqui o digital, olha só,
tem o digital, mas eu prefiro mais o analógico para esse tipo de análise. E aí, vamos lá. Eu vou começar testando o diodo. Como esse diodo, um deles, um lado vai direto na carcaça e o outro vai no transformador, o que eu faço? Com as pontas de prova, vou colocar uma ponta de prova no diodo e a outra vou colocar na carcaça para ver se há alguma fuga ou algum curto. Olha só, estão vendo aí no ponteiro a fuga que deu? Então tem um problema aqui. Agora eu vou inverter as pontas de prova. Eu vou colocar a preta no diodo e a outra na carcaça. Olha só, a fuga está aí, tem uma fuga. Vamos aumentar essa escala? Vamos aumentar ela para x100. Vamos ver o que acontece. Olha só, curto direto, invertendo. Curto direto. Onde está esse curto? Esse curto, ele pode ser um dos diodos ou pode ser o próprio transformador. E para isso, aliás, pode ser o próprio capacitor, melhor dizendo. E para isso, eu vou retirar fora. Isso aqui é um teste que a gente tem que realmente tirar fora para ver se... para a gente testar separado e fora do circuito. A gente ver o que realmente está em curto aqui. Vou retirar ele aqui. Ou seja, vocês viram que eu nem coloquei o fusível, porque não vai resolver. Se eu colocar esse fusível aí, eu vou colocar e ele vai queimar novamente, né? Então agora, ó, eu tirei, já desliguei aqui os diodos, um lado, vou desligar o capacitor também um lado, basta um lado, e agora vamos para o teste. Agora, como esse diodo, ele é de alta tensão, para se testar ele é necessário uma escala maior no multímetro, eu já coloquei aqui na escala de x10 e vamos testar ele para a gente ver o que acontece. Olha só, já não existe curto. Nesse diodo não, deixa eu ver o outro diodo, porque são dois, aqui são dois, ó. Aqui eu estou testando um dos diodos, olha só, não deu curto, deixa eu inverter as pontas para ver o que acontece. Aqui também, ó, ele não dá leitura, esse diodo, por ele ser um diodo de alta tensão, ele não dá leitura, olha só, tá vendo? Agora vamos testar o outro diodo, vamos ver o que acontece. Esse deu uma leitura no sentido direto, na polarização direta. Vamos ver, isso aqui é normal. Na escala de 10K é normal. Se eu voltar para 1K, olha só, em 1K ele não dá leitura. Em 10K sim, aí é a leitura do diodo normal. Agora eu vou inverter as pontas de prova, vamos ver o que acontece. Não pode dar leitura, vamos ver o que acontece. Olha só, não deu leitura. Então prova que esses diodos estão bons. Possivelmente o curto aqui está no capacitor. E agora nós vamos testar o capacitor. Para isso, é importante, antes de testar, descarregar o capacitor. Porque esse capacitor, ele se carrega com uma tensão de 2000 volts. Se ele estiver carregado e eu encostar as pontas do multímetro, com certeza eu vou danificar o meu aparelho. Então, a gente se descarrega um capacitor curto-circuitando os dois terminais dele. Então, ó, já curto-circuitei, não estava carregado, né? E agora vamos testar ele para a gente ver se realmente tem problema ou não. Olha só, totalmente em curto. Deixa eu voltar até aqui para o X1, estava na escala de 10K. Olha só, totalmente em curto o capacitor, invertendo as pontas. Olha só, totalmente em curto. Então, um aparelho desse não se resolve apenas com uma troca de fusível, né, que é o que fez o cliente. Realmente, ele tem um curto, que é esse cara aqui. E agora, prosseguindo, eu vou tirar aqui a conexão do filamento do magnetron para a gente testar também esse filamento, para a gente ver se não tem problema. O magnetron, geralmente, ele dá alguns tipos de problema. Um deles seria a abertura do filamento, que eu vou testar aqui para ver se está aberto ou não.
Colocar o teste aqui, vamos lá. Olha só, colocar nas duas pontas. Olha aí, beleza. Não está aberto o filamento. E agora a gente testa a fuga entre o filamento e a carcaça do magnetron. Para isso, eu vou colocar numa escala de 10K e vamos ver se tem fuga. Olha aí, ó, não tem fuga, tá vendo? Estou testando entre o filamento e a carcaça. Então, possivelmente, esse magnetron também não tem problema, ele está ok. Pelo menos do ponto de vista de abertura do filamento ou fuga entre o filamento e a carcaça, não há fuga. Portanto, possivelmente ele está perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o capacitor e a gente vai colocar um fusível novo e ver se realmente vai funcionar. Aqui, já de posse de um capacitor, eu vou fazer o teste nele na escala de 1K, x1K do multímetro. Vou testar nessa escala aqui, ó, x1K, para que você veja o que acontece. Se ele estiver perfeito, o ponteiro vai dar um pulso e vai retornar à posição de origem. Esse pulso é a carga do capacitor. Como eu estou aplicando uma tensão sobre o capacitor, ele vai se carregar e vai se descarregar. Então vamos lá. Colocando aqui, ó, as pontas de prova. Olha só, dá um pulso e volta lá no ponteiro. Invertendo novamente. Olha lá. Ele dá um pulso no ponteiro e volta, provando que o capacitor não está em curto, né? Então, vamos aqui efetuar a troca. Vou tirar aqui esse cara aqui. Esse danado, ele é custoso para tirar, esse aqui parece que tem a travinha, deixa eu ver. Tem uns que costumam ter uma trava, e a gente tem que liberar ela para poder sair com mais facilidade. É o caso desse aqui, ele tem uma travinha. Agora sim, pessoal, já coloquei aqui o capacitor no lugar, encaixei aí os terminais, né, da fiação e dos diodos, já parafusei ele no lugar para adiantar o vídeo, né, para não ficar muito longo, e agora vou colocar o fusível. Já peguei aqui um fusível funcionando, perfeito, vou colocar ele aqui, né, e a gente vai fazer o teste para ver se realmente ele vai funcionar, ok? Vou virar ele de frente aqui agora. Lembrando que se você está no canal pela primeira vez, gosta desse tipo de conteúdo, assine o canal para receber as notificações do YouTube. Se gostar, dá um like para ajudar o canal. Isso é muito importante, né? Para que o YouTube possa estar divulgando aí para mais pessoas, né, esse tipo de trabalho. E vamos ao teste, né? Vou ligar ele aqui. Ligou, como o cliente relatou, ele acende o painel, né? E agora sim, eu vou estar fazendo um teste, vou colocar uma água para ver se vai aquecer e vai funcionar. Esse micro-ondas aqui, só de olhar no painel dele, a gente já vê que é um micro-ondas diferenciado, né? Então esse aqui com certeza é um micro-ondas de valor bem maior, né? Vamos abrir aqui. O cliente trouxe até com o prato. Normalmente eu não costumo pegar o prato, né? Eu já deixo sem. Mas vou colocar aqui uma água aqui dentro, num copo, e vamos fazer o teste para ver se realmente vai funcionar. Geralmente, utiliza-se em torno de 30 segundos, que até tem aqui, né? No painel, 30 segundos, mas eu vou colocar apenas uns 10 segundos para a gente estar analisando se vai aquecer ou não. Que seria 5 segundos, 10, 15, não, vou botar 10 segundos. E vamos dar o comando para ver. Olha só, realmente funcionou, não queimou o fusível, né?
E agora nós vamos analisar para ver se realmente vai aquecer a água. Embora tenha sido apenas 10 segundos, mas vai ser o suficiente para mim ver se a água começou a aquecer ou não. Realmente a água começou a aquecer, então prova que funcionou o micro-ondas. E fica aí, pessoal, a dica. O fato de ter queimado um fusível não significa dizer que é apenas isso. Pode acontecer? Pode. Mas, principalmente em micro-ondas, é muito raro. Normalmente, quando um fusível se rompe, é porque tem algum curto no aparelho, né? Que foi o caso desse aqui. Esse capacitor aqui, ó, em curto. Esse cara aqui em curto. Foi trocado, colocado outro, e o micro-ondas voltou a funcionar normalmente. Como sempre digo, sou José Francisco, técnico em eletrônica. Se gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal. Um abraço e até a próxima.